Olá, espero que vocês estejam bem. A ideia então desse vídeo, né, dar sequência àquele formato de vídeo que eu estou pensando, de leitura textual propriamente, né? Então a leitura de hoje é O Alto da Barca do Inferno. Claro que eu não vou fazer a leitura integral dessa peça, que ela nos exigiria um vídeo muito maior do que este pretende ser, né? Então eu vou fazer uma leitura mais detida, com alguns comentários, e a princípio eu vou fazer uma pequeníssima contextualização, né? Eu acho que todo texto, para ser bem lido, precisa ser contextualizado, né? Então o Gil Vicente é um dramaturgo português do século XVI. Ele vai aí aparecer na história da literatura portuguesa como o mais representativo teatrólogo do Renascimento português, né? Essa daqui é a sua peça mais significativa, mais conhecida, com certeza, né? Que é o Alto da Barca do Inferno. E aí, qual é o contexto, né, em que essa peça é escrita? Nós estamos então nessa passagem da Idade Média para esse Renascimento, né? Então eu só queria marcar, só queria definir logo de início algumas questões históricas que são muito relevantes para a compreensão desse texto. Por exemplo, existe em toda a Idade Média aquilo que nós chamamos de dualismo cultural, né? Então existe um grande dualismo cultural. Em qual sentido que isso acontece? Isso acontece porque durante a Idade Média nós percebemos que há uma cisão entre dois grupos culturais, que são, de um lado, a cultura erudita, aquela cultura marcada pelas grandes instituições, pelo Estado, pelo poder político predominante, hegemônico, né? Então a cultura erudita é a cultura das altas classes sociais. É aquela cultura que é transformada em cultura oficial, né? É aquela cultura que fica, por exemplo, na modalidade escrita, que aparece nos grandes livros, que aparece nos grandes registros oficiais. Do outro lado, nós temos as culturas, ou a cultura popular, que é marcada pelos grandes festejos, pelas manifestações populares de rua, pelo carnaval, que nós já discutimos com certa profundidade em vídeo aqui no canal. Então, nós temos toda essa diversidade que se transmite pela oralidade, principalmente, que se consiste na própria cultura popular. Então, a cultura popular é a cultura do povo, é a cultura das classes não hegemônicas, né, desprivilegiadas, as classes que integram, né, grupos sociais de menor poder político, de menor poder econômico e, portanto, de menor prestígio social. E aí o que a gente percebe em toda a Idade Média é uma cisão mesmo, é uma ruptura. Essas duas culturas elas não se confluem, elas interagem umas com as outras de forma mínima, porque as pessoas que nascem nesse círculo dificilmente se veem atraídas por esse. E o contrário também acontece, né? Então é uma questão de convívio cultural mesmo. Mas com a entrada da Renascença, né, com o alvorecer do Renascimento, marcado por certas turbulências sociohistóricas, como guerras, né? Temos muito próximo assim, a própria Guerra dos 100 Anos. Nós temos a questão da própria peste bubônica, que vai afetar a Europa por séculos e séculos, né? Que vai realmente embasar certos escombros dessa sociedade. Nós temos muita fome, nós temos vários eventos que vão agitar justamente essa estrutura tão fixa que vai marcar a Idade Média. Esses eventos todos catastróficos, essas verdadeiras intempéries que acontecem nessa transmissão da Idade Média para o Renascimento, agitam, portanto, essa hierarquia social, né, que define, que separa de forma tão rigorosa esses meios culturais e as pessoas que transitam nas duas respectivas dimensões, né? E aí com isso a gente tem finalmente uma aproximação, digamos assim, né? Existe um momento aqui que a cultura erudita finalmente passa a, de certa forma,
observar a cultura popular. E a cultura popular também acaba dialogizando a cultura erudita, né? Se tornando sério cômica por causa disso. Vale dizer que quando eu digo sério cômico, né? Eu estou pensando justamente numa cultura que interage com o sério para satirizá-lo, para parodizá-lo, né? Então, o sério cômico é justamente esse hífen aqui, ele é marcante justamente desse diálogo. É o momento em que se instaura esse diálogo, que é claro, é sempre polêmico, mas é um diálogo, é um encontro, né? Mesmo que confrontuoso, mesmo que acirrado, mesmo que tempestuoso, mas é um encontro entre essas duas culturas. E o nosso dramaturgo, né, da vez, que é o Gil Vicente, ele vai estilizar profundamente essa aproximação entre a cultura popular e a erudita. Vale dizer que o Gil Vicente, principalmente por ser um dramaturgo da corte, né, portuguesa, inclusive ele vai escrever essa peça aqui para uma rainha, né, dedicada a uma rainha, ele é um homem que integra a cultura erudita, mas ele vai absorver, até diria de forma muito empática, a cultura popular em sua peça, né? Então se trata de uma peça veiculada dentro de um letramento ocidentalizado, oficial e predominante, que atrai, absorve para si referências ligadas à cultura popular. Então há aqui uma valorização de uma cultura que extrapola as alçadas dos meios oficiais, né? Dos grandes palácios, das grandes instituições, dos espaços de poder político, né? De controle estatal. Então, digamos que esse é o elemento basilar para a discussão que eu pretendo fazer nessa peça, tá bem? Então, para não me estender muito na questão contextual, eu selecionei a leitura de alguns dos diálogos que nós vamos ter aqui na peça do Alto da Barca do Inferno. Então, eu vou fazendo a leitura e vou trazendo alguns outros pontos, que eu não quero que condensá-los todos nessa nossa introdução, tá bem? Então, partamos para a leitura. A peça começa assim: Diabo diz: a barca, venham lá, que temos gentil maré. Dirige-se ao companheiro: ora, põe o barco a ré. E o companheiro do diabo diz: está feito, está feito. E diabo diz: bem feito está, vai agora, em má hora, esticar aquele palanco, né, aquela corda, e desocupar aquele banco para a gente que virá. Então eles estão aqui se organizando, né, para as pessoas que serão recepcionadas nesse limbo, né, no momento em que todas as almas chegam. Então, falando para o ar, ele grita: a barca, uhul! Depressinha que se quer ir. Oh, que tempo para partir! Louvores a Beelzebub, dirigindo-se ao companheiro. Mas então, que fazes tu? Limpa todo aquele leito, né? O companheiro diz: em boa hora, feito, feito. E o diabo diz: abaixa-me esse cu, liberta aquela poja e afrouxa aquela driça. Companheiro: oh, caça, isso, isso. E o diabo diz: que caravela esta! Põe bandeiras que é festa. Vela ao alto, âncora a pique. Poderoso Dom Henrique, cá vindes vós, que coisa é essa? Aproxima-se o fidalgo e, chegando ao barco infernal, diz: até este momento, então, nós temos só essa preparação, né, do diabo com o seu companheiro, e aqui chega o nosso primeiro, digamos assim, primeiro réu, porque o que a estrutura do Alto da Barca do Inferno é uma estrutura muito tribunal. Então vocês vão perceber que o diabo e o anjo são os a partir desse momento. O fidalgo, que é uma pessoa que detinha certo poder, né, certo prestígio social, quando vivo, está, portanto, mal acostumado, empatulado, respeitado por causa do seu renome, por causa da sua posição no mundo. E aí a gente vai perceber agora que, na dimensão dos mortos, o princípio social de basilação superior, ele é revertido numa irônica contradição, né? Aqueles que em vida eram, né, bem-sucedidos, vangloriados, superestimados, agora no mundo dos mortos, são submetidos a uma condição de subalternidade. E pelo contrário, aqueles que eram escrachados, aqueles que eram repudiados, subordinados, explorados, são revestidos, são coroados no mundo dos mortos. Então,
feito daí fora? Ao que Fidalgo responde: pois sim, e que terra passai? Para o inferno, senhor. Uma terra sem sabor. O quê? Mas também disso zombais? E que passageiros achais para tal embarcação? Fidalgo se pergunta. Vejo-vos eu em feição para ir no nosso caso. Fidalgo diz: parece que aqui é assim. Em que esperas ter guarida? Que esperas ser salvo? Fidalgo responde: que deixe na outra vida. Quem reza sempre por mim. Então Fidalgo está dizendo: olha, como eu tenho pessoas na outra vida que rezam por mim, então obviamente eu serei salvo. O diabo responde: quem reza sempre por ti? Tudo que viveste a teu prazer, pensando cá guarnecer, por que aqueles que lá rezam por ti? Embarcai agora, embarcai, que a vez de ir nas fazeiras, mandai meter a cadeira, como também passou o vosso pai. Então ele está dizendo isso: olha, como você sempre teve prazer, você ainda está achando que vai salvar aqueles que rezam por você, por favor, né? Então ele faz como se ele estivesse perdendo a paciência. E que dá alguma resposta: o quê? O quê? É lá que ele está? Né? Falando do seu próprio pai. E o diabo responde: vai ou vem, embarcai depressa, pelo que em vida escolheste. Assim encapos e contentais. E como pela morte passastes, tereis que passar o dia. Diabo: não há aqui outro navio? Diabo: não, Senhor, que este preparar. E assim que expiraste, me deste logo o sinal. E Diabo disse: e que sinal foi esse que faz? Diabo: o que vós vos contentastes? Diabo: para outra barca me vou. E aí já ao pé da outra barca diz: ô da barca, para onde ir? Ô barqueiros, não me ouvis? Respondei-me: olá, ô, e o anjo ignora. Por Deus, aviado estou, né? Perdido estou. Quanto a isso é já pior. Que Jericózinho Salvador, né? Ele é mais que burro quando ele diz respeito. Pensa que eu sou um grou, né? Um corvo, uma ave, coisa sem sentido. E o anjo disse: que quereis? E o fidalgo: que me digais, pois morri tão sem aviso, se a barca do paraíso é esta em que navegais. E o anjo responde: esta é. Que desejais? E o fidalgo diz: que desejeis embarcar. Sou fidalgo de Solá. É bom que me recolhais. E o anjo responde: não se embarca tirania neste batel divinal, né? Tirano, no caso, é o próprio fidalgo, né? Porque pega nessa classe que tem certo poder político, né? E o fidalgo responde: não sei por que negais entrada à minha senhoria. Ele chamando a atenção justamente para a posição social dele, né? Como uma justificativa para que o anjo não o rejeite. Até porque, durante toda a sua vida, ele foi acostumado a não ser rejeitado por causa da posição dele, né? E o anjo responde: para a vossa fantasia, né? Realmente, o fidalgo foi fantasiou durante toda a sua vida que, uma vez que ele integrasse esse grupo social de prestígio, de poder, ele deveria ser sempre bem tratado. Mas aqui, como eu já disse, a lógica é muito diversa, né? Muito pequena é esta barca. E o fidalgo diz: para senhor de bom nome, não há aqui mais cortesia, né? Ou seja, mais uma vez justificando, né, em torno da sua família, do seu poder econômico, da sua posição social, o porquê dele ter de ser bem recebido pelo anjo, né? E diz ainda: vem a prancha e atavio, levai-me desta ribeira. E o anjo diz: não vindes cá a pensar de entrar neste navio. Aquele ali vai mais vazio. Ali a cadeira entrará, o rabo caberá, e todo o vosso senhorio. Ireis ali mais espaçoso, vossa fumosa senhoria, né, arrogante senhoria, a pensar na vossa tirania contra o pobre povo queixoso. E por que de generoso desprezaste os pequenos? Achar-vos-ei tanto menos, quanto mais foste o fumoso. Então o anjo, ele simplesmente nega, ele repudia, né, a entrada do fidalgo na barca. E aí ele grita de novo ao diabo, o fidalgo. O diabo grita: a barca, barca, senhores! Oh, que maré tão de prata, um ventozinho que mata, e valentes remadores! E diz a cantar: vós me vireis a mão me vireis. E o fidalgo diz: para o inferno, então. O inferno será para mim? Oh, triste! Enquanto vivi, não pensei que seria. Pensei que era fantasia, pensava ser adorado, confiei no meu estado e não vi que me perdia,
Venha essa prancha, veremos esta barca de tristeza. E o diabo responde: Embarcai, vossa doçura, que cá nos entenderemos. Tomareis um par de remos, veremos como remais, e chegando ao nosso cais, verá como bem vos serviremos. E o fidalgo disse: Esperai-me vós aqui, voltarei a outra vida, para ver a minha dama querida, que se quer matar por mim. Só um detalhe muito interessante, né? O fidalgo aqui ele está prometendo que ele vai voltar à vida. Quando a gente lê literaturas tanatográficas, né, literaturas dos mortos, o que a gente mais vai constatar são personagens que desejam voltar à vida, né? Então eles sempre que passam pelo sepulcro, sempre que eles falecem, eles querem retornar. E é claro que esse desejo é sempre negado. Mas eu queria fazer uma menção a um único personagem que em um dos diálogos satíricos do Luciano de Samosata vai ter esse pedido aceito, né? Que é o filósofo Mênipo de Gadara. O Mênipo é o único personagem que consegue voltar à vida, né? Justamente porque, como ele é um filósofo cínico, ele é um filósofo completamente desinteressado pelos bens materiais. Ele não está preso às amarrações ideárias daqueles que vivem no mundo social. Então é como se ele já estivesse morto, é como se ele já estivesse alinhado à a franqueza, né, dos próprios mortos. Então o Mênipo é o único que consegue voltar, tá? E aí o Fidalgo diz: Poxa, eu queria voltar para a minha dama, que se quer matar por mim, né? Então eu quero vê-la novamente. E o diabo diz: Que se quer matar por ti? E Fidalgo responde: Isto bem certo sei. E o diabo responde: Ó namorado sandeio, né? Atraiçoado, cornudo, o maior que já vi. E Fidalgo diz: Como poderá isso ser? Ela que me escrevia todos os dias. E o diabo diz: Quantas mentiras que lias, e tu, doido de prazer. E o fidalgo responde: Para que estás a escarnecer, se não havia quem me quisesse mais bem? E o diabo: Assim que devereis viver, amém, como ela te havia de querer, né? Então o diabo que está gozando do fidalgo justamente por causa disso, falando que a namorada dele não o amava, né? E o fidalgo diz: Isso quanto ao que eu conheço. E o diabo: Pois estando tu a morrer, estava ela a requebrar-se com outro de menos preço, né? Então requebrar-se aqui, ter relações sexuais, né? E o fidalgo responde: Dá-me licença, te peço, que vá ver minha mulher. Diabo: E ela, se te voltar a ver, despenhar-se-á de um cabeço. Tudo quanto ela hoje rezou, entre os seus gritos e gritas, foi a dar graças infinitas, a quem a desassombrou. Então, na verdade, de acordo com o diabo, a mulher do fidalgo está muito feliz por ele ter falecido, né? Quanto ela bem chorou. E não há choro de alegria? E as lástimas? Aí o fidalgo responde: E as lástimas que dizia? Diabo: A sua mãe lhe as ensinou. Entrai, meu senhor, entrai. Aqui está a prancha, põe o pé. E Fidalgo diz: Entremos, pois se assim é. Ora, senhor, descansai, passeai e suspirai, que entretanto virá mais gente. E Fidalgo responde: Ó barca, como és ardente, maldito quem em ti vai. E diz o diabo ao rapaz, né? Tu não entras cá, vai-te daqui, essa cadeira está cá a mais. Coisa que esteve na igreja não se há de embarcar aqui. Aqui dá lisão outras de marfim, mais chicotadas de dores, dadas com tais louvores, que ficará fora de si, falando novamente para o ar. A barca, boa gente, que queremos dar a vela. É chegar a ela. Muitos e de boa mente. Oh, que barca tão valente! E aí, eu também queria chamar a atenção, existe uma forte presença, né? Isso quem vai dizer também é o próprio Bakhtin, da doutrina do Hermes Trismegisto, na cultura popular absorvida pelo Gil Vicente, né? O Hermes Trismegisto, né, é o idealizador, né, desculpa, do hermetismo antigo, que é uma filosofia esotérica, né? O hermetismo vai dizer que ele vai apontar 7 princípios, né, para os seus seguidores. Um desses princípios é o princípio da correspondência. Correspondência. E é interessante porque esse princípio vai dizer que aquilo que está no alto é igual ao que está embaixo, né? O princípio da correspondência é aquele princípio que vai igualizar, vai
aproximar, né, o que está no alto com o que está no baixo. E por que isso é tão importante quando a gente discute cultura popular? Eu falava no início do vídeo que as culturas populares e eruditas se aproximam, né, em tempos de crise econômica, política, social. Quando a gente recupera a filosofia do hermetismo e a gente se depara com essa correspondência, a gente percebe que a cultura popular e suas manifestações culturais, elas se caracterizam justamente por essa aproximação entre o baixo e o alto. Isso aqui se dá em vários níveis, inclusive no nível social, né? No momento em que aquela cultura do baixo social se conecta polemicamente com a cultura do alto social também. Então, a correspondência, como um princípio hermético da filosofia de Hermes Trismegisto, ela interfere na própria composição da obra. No momento em que eu inicio a leitura do Alto da Barca do Inferno e percebo que o fidalgo, que até então integrava essa zona aqui do alto social, mas agora é submetido a uma depreciação, a um rebaixamento, com isso eu constato a, digamos assim, aplicação da correspondência hermética na própria visão de mundo dessas personagens. Porque agora o fidalgo não se vê aqui, mas aqui, né? Então, essa reversibilidade que é marcante da cultura popular, ela vai ter como resultado, né, como efeito, justamente essa quebra de paradigma, esse rompimento com os comportamentos sociais que foram normalizados, né? Tendo em vista as posições no mundo, né? Eu falava também que a questão da própria hierarquia, né? A hierarquia é um fenômeno muito importante para uma sociedade tão rígida, tão engessada quanto eram as sociedades da Idade Média, né? Da Baixa Idade Média como da Alta Idade Média. Então, no momento em que há essa confluência entre essas duas dimensões, a hierarquia ela é destronada. A hierarquia ela é desrespeitada. Agora o fidalgo conversa com o diabo, conversa com um escravizado, com um trabalhador, né? De igual para igual, porque ele vai perder justamente essa hierarquia, ele vai perder essa posição no mundo. Então a interação ela passa a ser isonômica, ela não respeita mais, ela não respeita mais as posições no mundo, ela está interessada apenas nas ideias, apenas na reflexão, apenas no embate discursivo, palavral, livre e verdadeiro entre essas personagens, justamente porque se obtém esse rompimento aqui com a hierarquia, tá? E esse primeiro diálogo já nos exemplificou muito, né, como que o Gil Vicente mostra isso. E aí, eu não quero que o vídeo fique muito longo, mas eu ainda quero fazer a leitura do diálogo do onzeneiro também. Então vamos lá, aparece um onzeneiro, né, que é um indivíduo que empresta dinheiro, né, e cobra juros, né, o nosso atual agiota, né. Então o onzeneiro ele pergunta ao barqueiro do inferno dizendo: para onde navegais? Ó, quem em má hora chegais? Onzeneiro, meu parente, por que tardastes vós tanto? E o zoneiro responde: mas ainda eu quisera tardar, na safra do apanhar. Deu-me Saturno o quebranto, né? Então, olha, ele não queria morrer, ele queria tardar ainda mais. E o diabo responde: ora, muito me espanto por ver. Não vos salvar o dinheiro. Claro, o dinheiro é a coisa mais importante para o onzeneiro, né? Ele trabalha pelo dinheiro e com o dinheiro, né? E o usineiro responde: nem para o barqueiro me deixaram ficar com algo. Eu também queria mencionar que nessas tradições tanatográficas, e não só nas tradições literárias também, mas nas narrativas religiosas, né, a passagem ela é sempre marcada pelo completo abandono de tudo que integra o mundo material. Eu não posso levar bens materiais, né? Eu não posso atravessar o rio da morte, né? Não posso entrar na embarcação de Caronte com algum pertence material. Então é por isso também que ele diz aqui que não me deixaram ele ficar com nada, né? Não me deixaram ficar com nada que seja de valor para ele, justamente porque ele tem essa visão muito interessada no mundo material, né? E o diabo diz: ora, então entrai aqui. Não hei eu de aí embarcar. Oh, que gentil recear, e que divertido para mim.
Ainda agora faleci, deixa-me escolher um batel. Ó, São Pimentel, por que não irás aqui? E para onde é a viagem? É para onde tu has de ir, o onzeneiro. E vamos já de partir? Diabo, não penses em mais linguagem, né? Não, para de conversa, né? E o onzeneiro, mas para onde é a passagem? E o diabo, para a infernal comarca. Dix, né? Uma interjeição de espanto. Não vou eu em tal barca. Aquela outra ali tem a vantagem. Dirige-se à barca do anjo e diz: Ô da barca, olá! Ô, a vez de já de partir? E o anjo responde: E onde queres tu ir? E o onzeneiro diz: Eu para o paraíso vou. E o anjo diz: Pois quanto a mim, muito fora estou, né? Não contes comigo, de te levar para lá. Aquela outra barca te aceitará melhor. Ali vai quem enganou. E o onzeneiro diz: Por quê? E o anjo: Porque esse bolsão ocuparia todo o navio. E o anjoneiro, jura a Deus que vai vazio. E o anjo responde, não no teu coração. E o anjoneiro, já lá me ficou de roldão, a minha fazenda e alheia. E o anjo, ó onzena, como és feia, e filha da maldição. Torna o onzeneiro a barca do inferno e diz, ô da barca, ô demo barqueiro, sabeis vós no que me fundo? Quero lá voltar ao mundo e trazer o meu dinheiro. Aquele outro marinheiro, porque me viu vir sem nada, deu-me tanta borregada como os barqueiros lá do barreiro. E o diabo diz: Entra, entra e remarás, não percamos mais a maré. Então, mais um personagem aqui pedindo para voltar, né? Ao mundo dos livros. E o Senhor diz: Todavia, e o diabo interrompe: Por força assim é, como fizestes cá, entrarás, irá servir Satanás, porque sempre ele te ajudou. E o engenheiro diz, ó Cristo de mim, quem me cegou? Cala-te que depois chorarás. Ao entrar o engenheiro no batel, encontra o fidalgo embarcado e diz, tirando o barreto. Santa Joana de Valdez, também está cá vossa senhoria? Então quando o engenheiro vê o fidalgo na barca do inferno, ele diz espanto, porque ele passou a vida inteira vendo que o tratamento da fidalgo era diferente. Né? E o fidalgo diz, dê ao bem a cortesia. E o diabo, que ouvi? Falai vós em ser cortês? Vós, fidalgo, que penseis? Que estáis na vossa pousada? Dar-vos-eis tanta pancada como a um remo que renegueis. E aí vem Joane, o parvo, né? E diz ao barqueiro do inferno. Vale dizer, gente, que o parvo aqui, ele é uma figura mais, é um indivíduo, né, ligado à cultura popular, então ele demonstra certa ingenuidade, né, pela própria linguagem dele, isso já fica bem marcado. E aí eu quero chamar a atenção para vocês novamente para aquele aspecto da reversibilidade, da qual eu falava antes, né? Então, enquanto os personagens tipos, né, do Gil Vicente, que eram bem-sucedidos no mundo dos vivos, são agora colocados numa situação baixa, né, numa situação difícil, de subalternidade, né, de condenação. O parvo, vejam só, o parvo no mundo dos vivos, ele era o que era excluído, né, mal visto, julgado. Então eu quero que vocês percebam como que isso se reflete nessa obra. Então, o parvo diz, ô desta, e o diabo responde, quem é? E o parvo responde, eu sou. E eu quero chamar a atenção para esse eu sou. A pergunta do diabo é, quem é? E o parvo responde apenas, eu sou, ponto final. Então, é muito importante essa resposta. Logo eu vou explicar o porquê. E o diabo diz, é esta a nossa naviarra? E o diabo responde, de quem? E o parvo, dos tolos. Ah, vossa, entra. E o parvo diz, de pulo ou de voo? Ou, pelo pesar do meu avô, resumindo, vim adoecer, e em má hora fui morrer, e nela para mim só. E de que morreste? Pergunta o diabo. De quê? Acho que de caganeira. Aqui também, pelo próprio vocabulário, né, a gente percebe que o pavo já é um sujeito que transita nas culturas populares, né, das classes populares. E o diabo responde, de quê? E o pavo responde, de caga merdeira. Então ele é como se ele estivesse consertando, né? A princípio é de caganeira, depois ele fala de caga merdeira, né? Que marra bugem que te dê. E o diabo, entra, põe aqui o pé. Opa, que não tombe o zambuco, né? A barca. E o diabo diz: Entra, tolo eunuco, que nos vai embora a maré. E o parvo: Aguardai, aguardai um pouco. E onde havemos nós de ir ter?
E o diabo diz: ao porto de Lúcifer. E o parvo, numa reação muito cômica, diz: hã? E o diabo reitera: ao inferno, entra cá. E o parvo: ao inferno? Espera lá. Ui, ui, é a barca do cornudo. Pero de vinagre, beiçudo, lenhador de alverca, sapateiro da candosa, entrecorpo de carrapato, caga no sapato, filho de uma grande aleivosa. A sua mulher é tinhosa e há de parir o sapo, achatada no guardanapo, neto de uma cagosa, ladrão de cebolas, Vocês vão percebendo que são vários xingamentos mesmo, é um vocabulário do baixo social mesmo, né, que ele vai trazendo, para se referir ao diabo que convidou aí para a parte do excomungado das igrejas, morreram as corridas cesares, ou seja, toma o pão que te caiu, a mulher que te fugiu para a ilha das madeiras, toma aquilo que te merece. Cornudo, até a mangueira, toma o pão que te caiu, lança de uma fulha, toma, fica naquela, caga na vela, cabeça de grulha, perna de cigarro pega, caga mico de coisa, pelourinho de pampulha, mija na agulha. Então, né, até o próprio comportamento do Pablo é um comportamento totalmente desproporcional, muito ligado às etiquetas, né, do fidalgo, por exemplo, que exigia cortesia do diabo, né, que, num certo cinismo, tentava se colocar como alguém de alto valor, né. O Pavo não está interessado em manter nenhuma aparência. Então, ele transmite, a sua expressão ela é carregada desse imaginário, desse vocabulário das praças públicas mesmo, né. E aí chega o Pavo ao papel do anjo e diz: ô da barca, e o anjo pergunta: que me queres? E o Pavo responde: queres me passar além? E o anjo pergunta: quem és tu? E o Pavo diz: talvez alguém. E aqui a gente retoma a questão do eu sou, né? O Pavo é indagado, né, sobre quem ele é, e a única resposta dele é: eu sou. Ponto. Isso é muito importante para o desfecho desse diálogo. Quando o Pavo responde eu sou, ele demonstra uma completa despreocupação, um completo desinteresse em se posicionar, em se impor diante do diabo, né? Ele não quer se impor, ele não se acha relevante o suficiente para se reafirmar diante do diabo. Ele apenas é. O que ele é não é importante, né? Tanto que agora o anjo pergunta quem você é e ele responde talvez alguém, né? Então essa genuína forma de falar de si mesmo é um indício dessa franqueza também, é um indício de que, ao contrário dos dois últimos personagens, o Pavo ele que tem um desinteresse, ele não está amarrado às, aos interesses sociais, a essa ideologia social, né, daquele que hipervaloriza o seu próprio ego. Não, ele só é. Aí o que, que ele é? Talvez alguém, né? Então não é importante quem ele é. Ele não se coloca, ele não chama atenção para si, ele não joga, ele não se reafirma por causa do nome que ele carrega, por causa da posição, por causa dos sofrimentos que teve em vida. Nada para ele é argumento para se impor, né? Então, isso é muito importante. E aí eu queria só fazer uma citação brevíssima, a Odisseia de Homero, né? Acho que lá no canto quinto, né? No momento que o Odisseu encontra com o Ciclopes, né? O filho de Poseidon, o Ciclopes pergunta para o Odisseu, quem você é, como você se chama? E o Odisseu responde, ninguém chama-me, né? Então ele está dizendo, ó, ninguém, me chamam de ninguém. E aí, depois que ele vai violentar, né, ele acaba fazendo uma violência lá contra o Ciclope, e o Ciclope começa a gritar, ninguém me machucou, ninguém me machucou. E com isso ele consegue se salvar, né? E o próprio Odisseu, ele está nessa linhagem do Hermes, né? Do Hermes Trismegisto e do Hermes grego, né? E o Hermes também está ligado ao próprio Mênico de Gadara, e portanto o Pavo está nessa mesma linhagem de personagens que não querem se reafirmar, de personagens que são ninguém, ou que são talvez alguém, né? Eles não estão interessados nisso. E aí segue o anjo dizendo: tu passarás, se quiseres, porque em todos os teus afazeres, por malícia não erraste, da tua simpleza te bastaste, para gozar dos prazeres. Espera, no entanto, aí, veremos se vem mais alguém, merecedor de tal bem, que deve entrar aqui.
Então veja, até então o Parvo é o único personagem que entra, né, na barca do anjo, e essa entrada se justifica justamente por essa despreocupação, né, por essa simpleza, como ele próprio vai dizer, tá bem? Aí aqui nós temos um diálogo com o sapateiro, eu vou saltar. Eu queria, nós já estamos com 36 minutos de vídeo, eu queria fazer a leitura então só de um último diálogo, que é o diálogo com a Brígida, né? Que é uma cafetina. Eu acho esse o diálogo mais polêmico da peça e justamente por isso também é o mais interessante, na minha opinião. Então partamos para a leitura. Brígida, a cafetina, diz: Ó da barca, olá! E o diabo responde: Quem chama? Brígida Vaz. Dirigindo-se ao companheiro, o diabo diz: Mas o que espera ela, rapaz? Por que não entra ela já? E o companheiro diz: Diz que não há de entrar cá sem a Joana de Valdez. Né? Eu posso até compartilhar esse arquivo depois no link do vídeo para vocês terem acesso a essas explicações, mas aqui eu vou avançar por causa do tamanho do vídeo. E o diabo diz: Entrai vós e remais. Eu não quero aí entrar. Que saboroso recear. Não é essa barca que eu cato. E o diabo diz: Não trazes vós muitos fatos? E o Brígida diz: O que me convém levar? E o que tens para embarcar? E a Brígida: 600 virgos postiços. Aqui é muito importante que eu leia, né? Os virgos postiços são ímens postiços, usados pelas prostitutas para passarem por virgens. Eu já tinha mencionado que a Brígida é uma cafetina, né? Então ela quer levar para o mundo dos mortos todos os seus utensílios, né? Tudo que ela utilizava em sua função lá, né? E ela diz: e 3 arcas de feitiços que não podem mais levar. E complementa: 3 armários de mentir e 5 cofres de enleios. E alguns furtos alheios, como joias de vestir, guarda-roupa de encobrir, enfim, casa movediça. E um estrado de cortiça, com 2 coxins de cobrir. A maior carga era essas moças que vendia, dessa mercadoria. Trago eu muita boa fé. Brista Vaz, né? Então ele vai trazer vários apetrechos, né? Como eu mencionei. E o diabo diz: Ora, ponde aqui o pé. Ui, e vou é para o paraíso. E quem te disse a ti isso? Hei de lá ir nessa maré. Eu sou uma Marte tal. Açoites tenho levado e tormentos suportado, que ninguém me foi igual. Né? Então ela está falando: olha, eu fui espancada, fui violentada, então eu sou um Marte, né? Eu sou uma heroína. E continua: Se eu fosse para o fogo infernal, lá iria todo mundo. A outra barca, lá ao fundo, me vou, que é mais real. E aí ela se dirige à barca do anjo, né? E diz: Barqueiro, mano dos meus olhos, deita a prancha à brisa da vaz. E o anjo diz: Eu não sei quem te cá traz. E a brisa responde: Peço-o de joelhos. Pensais que trago piolhos, anjo de Deus, minha rosa? Eu sou aquela preciosa que dava as moças aos molhos, né? A que criava as meninas para os cônegos da sé. Eu acho que essa parte, inclusive, é uma denúncia muito grave, né? Que o Gil Vicente faz. Vale dizer que ele escrevia essas peças e elas eram performadas para pessoas da igreja, para pessoas do império, né? Então, assim, todas essas acusações que ele faz são bastante curiosas, né? Tendo em vista o público que consumia o seu teatro. Então ela está falando o seguinte: olha, eu não posso ir pro inferno, eu tenho que ir pro céu porque eu era aquela que preparava as moças aos montes, né? Para os cônegos da Sé. Então ela está dizendo que, como cafetina, ela trabalhava para a igreja. Ela servia aos interesses dos padres e dos bispos, né? E continua: Passai-me por vossa fé. Meu amor, minhas boninas, óleo de perlinha fina. Eu sou apostolada, angelada e martirizada, e fiz coisas muito divinas. Santa Úrsula não converteu tantas raparigas como eu, todas salvas pelo meu, e nenhuma se perdeu. E graças àquele do céu, que todas acharam dono, pensais que eu dormia sono? Nem ponto se me perdeu. Então, realmente, ela está aí dizendo que ela está fazendo uma denúncia e, ao mesmo tempo, está se colocando como uma grande serva da igreja, né? Mas não pelos melhores motivos, obviamente. E o anjo responde: Ora, vai além embarcar, ali não estarás a importunar. E a Brígida diz: Pois estou-vos eu contar o porquê minha vez de levar. Não penses em importunar, que não podes vir aqui.
E Brígida diz: E que má hora eu servi, pois não me há de aproveitar. Volta Brígida vaz à barca do inferno, dizendo: Ó barqueiros de má hora, vem à prancha, pois aqui me vou. Já há muito que aqui estou, e pareço mal estar cá fora. E o diabo diz: Ora, entrai, minha senhora, e sereis bem recebida. Se viveste santa vida, vós o sentireis agora. Assim que Brígida embarcou, veio um judeu. Não vou fazer a leitura do judeu, já estou concluindo o vídeo, mas só queria dizer que existe certo antissemitismo por parte do Gil Vicente, porque o judeu é o único personagem que é rejeitado tanto pelo anjo quanto pelo diabo, né? Então essa também é até uma marca histórica do pensamento do Gil Vicente. Embora seja um homem que tem um pensamento muito destacado para a sua época, ele continua sendo um homem de seu tempo, como todos os homens, né? Então a presença do judeu aqui e essa exclusão do judeu das duas barcas mostra mesmo essa visão contra, né, os judeus que o próprio Gil Vicente carregava e que era tão forte na época, né? Vale dizer que a Igreja Católica na época propagava mentiras, né, dizendo inclusive que a própria peste bubônica e que várias das grandes catástrofes que aconteceram no mundo eram culpadas, né, eram de responsabilidade dos judeus, né? Então existia um ódio difundido, né, no imaginário, principalmente das pessoas cristãs. Bom, não vou fazer, como eu disse, a leitura integral da obra, eu só queria fazer uma apresentação nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu só queria então marcar, né, como desfecho, que essa obra ela vai marcar mesmo essa passagem da Idade Média para o Renascimento, né, essa passagem também de certo humanismo, de certo teocentrismo para certo antropocentrismo, né, no momento em que Deus essa passagem do teocentrismo para o antropocentrismo também é muito interessante, né? Porque o teocentrismo é Deus no centro de tudo, né? E o humanismo é, desculpa, o humanismo também, mas o antropocentrismo é o homem, antropocentrismo é o homem no centro de tudo. Mas não que Deus tenha deixado de existir, não é nem isso. Não que as pessoas tenham perdido a fé em Deus. É que no momento em que o mundo se coloca como palco das maiores tragédias, o homem se vê como o grande responsável por elas. É quase como se estivesse entrando na fase adulta da vida. Agora eu passo a ser o responsável. Agora as minhas ações vão resultar em consequências. E no momento em que o homem percebe que ele é o responsável pelo que acontece com ele, não Deus, a gente entra no antropocentrismo, a gente entra no humanismo, né? A gente entra no renascimento, que são movimentos que estão todos intimamente relacionados, né? O renascimento é a retomada de uma visão greco-romana, né, da cultura clássica, da antiguidade clássica. E a cultura greco-romana ela é marcada pela valorização do humano também, né? E isso se reflete em várias perspectivas, em várias áreas do saber grego, né? Por exemplo, na filosofia, logo na filosofia a gente tem Sócrates, Platão, Aristóteles, né, que vão focar um pouco justamente o pensar humano como um gesto de se protagonizar diante do mundo, né? Agora eu não estou mais ligado aos mitos antigos, eu me distancio dos mitos, né? Eu me afasto dos mitos para alcançar uma razão. E nesse momento eu me humanizo de certa forma, não me humanizo, mas nesse momento o humano atinge esse protagonismo que é muito próprio do antropocentrismo. Isso aparece também, inclusive, nas próprias representação dos deuses, né, greco-romanos, né? A gente tem, por exemplo, os deuses egípcios, eles são marcados por uma visão animalesca, né? Eles são mais deformados, híbridos, enquanto que os deuses gregos, eles são representações fielmente humanas, corpos, né? É, belíssimos, né? Então são verdadeiras beldades antigas, né? Então esse renascimento ele coerentemente vai se desembocar nesse humanismo mesmo, né? Porque a retomada dessa cultura clássica resulta nisso daqui, né? Dá força a esse movimento que é tão marcante para esse enfoque a esse, desculpa, a esse
anthropos, né? Que é o homem, né? Anthropos em grego seria homem, né? Então o antropocentrismo é quando o homem se vê como o responsável por suas próprias ações, né? Bom, então vou finalmente finalizar esse vídeo. Agradeço muito para todos que ficaram até o final. Inclusive faço convite para que quem não conheça essa peça, que a conheça, né? Nós temos várias outras peças do Gil Vicente que também são muito interessantes, que valem a leitura, tá? Nós temos, além do Alto da Barca do Inferno, nós temos o Alto... Qual é o nome? Alto... Nós temos também uma peça, esqueci o nome da outra peça que eu queria indicar para vocês, que é muito boa, que é tem o Alto da Visitação, e também tem a Farsa de Inês Pereira. Isso, a Farsa de Inês Pereira, que tem uma peça também que eu gosto muito de ler com os meus alunos, que merece ser conhecida por vocês, e outras obras, né, do Gil Vicente que também vão ampliar aí e agregar no repertório de todo mundo, tá bem? Então é isso, muito obrigado para quem ficou no final, até o final, e até a próxima sexta-feira.